passo e passeio com meus cães e fingindo altivez digo a minha estrela, essa que é inteira prata, 10.000 sóis. Hilda Hilst é uma escritora brasileira, nascida em Jaú, considerada pela crítica, né, especializada, uma das vozes mais importantes da língua portuguesa. Ela escreveu mais de 40 títulos, né, entre poesia, teatro e ficção, e foi nessa ordem mesmo. Ela morou em São Paulo até os 35, mais ou menos, 35 anos, quando ela sentiu que tinha que ter uma mudança importante de vida. Ela leu aquele livro do Kazantzakis, né, Cartas al Greco, fala justamente essa dificuldade, né, do artista entre ou viver ou fazer o seu trabalho, fazer a sua obra, né, que é uma luta ao longo da vida. E foi o que ela fez. Ela construiu a Casa do Sol, que ela inaugurou em 1966, e morou aqui até o fim da vida dela. E foi aqui na Casa do Sol que ela fez 80%, um pouco mais talvez, 80 e tantos por cento do seu trabalho, da sua obra. Aqui que ela pulou para ser o mesmo a Hilda Hilst, que ela se distancia de uma boa poeta para ser a grande poeta e a grande ficcionista que ela conseguiu ser. A loucura da busca, essa feita de círculos concêntricos e nunca chegando ao centro, a ilusão encarnada, ofuscante de encontrar e compreender, a loucura da recusa, de eu dizer, tudo bem, estamos aqui e isto não basta. Recusamo-nos a compreender. A loucura da paixão, o desordenado aparentando ser luz na carne, o caos sabendo a delícia, a idiotia simulando afinidades, a loucura do trabalho e do possuir, a loucura do aprofundar-se depois de olhar à volta e ver o mundo mergulhado em matança e vaidade, estar absolutamente sozinho no mais profundo. Quando a Hilda veio para a Casa do Sol, que ela inaugurou a casa, essa propriedade, né, na época, era um capinzão, era uma coisa apagada, porque a fazenda da mãe era uma fazenda de gado, não tinha nada dessa arborização. A única árvore que tinha aqui era a figueira, que chamava atenção, era uma figueira jovem, mas já bastante grande, uma árvore bem imponente mesmo, né? E ela falou para a mãe que queria então esse pedaço. A Hilda falava mesmo, a gente brincava, de que a gente tinha se conhecido em outras vidas, que por isso que então a gente já se sabia. Porque eu conheci a Hilda totalmente, era uma coisa incrível. Logo no começo eu já sabia quem ela era, como ela era como pessoa. Então muita gente achava que ela era uma pessoa agressiva, porque ela falava o que pensava, né? Ela não tinha mesmo pudores, sabia defender muito bem suas ideias, era uma pessoa muito informada e tinha um discurso maravilhoso. E quando, enfim, o dia que ela me deu a primeira coisa para ler, eu comecei a ler na sala e ela foi para o quarto, sei lá, para outra parte da casa e eu fiquei lendo. E eu começava a rir, em alguns momentos eu ria. E ficava muito nervoso, porque eu falava, meu Deus, né, assim, ela vai ver que eu estou rindo, acho que ela, não sei se ela vai gostar. Mas quando acabou assim, né, que ela voltou e tal, ele falou, já leu? Eu falei, já, acabei. Então ela falou, que ótimo que você riu. Porque tem lugares que era para rir mesmo, né? E eu estava preocupado que você não fosse rir. Então eu achei maravilhoso. E era incrível, porque era uma literatura muito inédita para a época. Até hoje muitas pessoas têm dificuldade para ler, mas para mim não. Foi como se fosse alguma coisa que eu já conhecesse. E eu nunca tinha lido nada parecido. A aflição de ser eu e não ser outra. A aflição de não ser, amor, aquela que muitas filhas te deu, casou donzela, e à noite se prepara e se adivinha, objeto de amor, atenta e bela. A aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera, a noite como fera se avizinha.
Aflição de ser água em meio à terra e ter a face conturbada e imóvel, e a um só tempo múltipla e imóvel. Não saber se se ausenta ou se te espera, a aflição de te amar se te comove, e sendo água, amor, querer ser terra. O dia a dia da casa era um dia a dia, era muito agradável, porque eram pessoas excepcionais mesmo, eram pessoas assim, ótimas de você conviver. E as conversas eram muito interessantes, o tempo todo mundo tinha assim assuntos para falar, ou do que eles tinham lido, do trabalho que estavam fazendo, ou do trabalho do outro que tinham trocado, correspondência e tal. Então era uma coisa muito, intelectualmente, muito estimulante, muito agitada mesmo. Mas o dia a dia em si era muito regrado, era muito disciplinado. Ela se determinava a escrever um número mínimo de palavras por dia. E como ela tem uma linguagem, que é uma linguagem muito complicada até, né, assim, com vocabulário muito sofisticado mesmo, né? A ficção, ela era mais lenta na produção de ficção. Ela tinha um interesse muito grande por ela mesma, ela lia muito psicologia, psiquiatria, tudo. Ela queria saber tanto o comportamento do ser humano, mas o dela também. Ela queria ela se conhecer também. Mas para ela era um prazer conhecer o outro. Era a substância, né? Era a informação, era o estudo, né? Agora, ela não fazia isso de um jeito científico, era uma coisa que ela tinha um interesse natural. Não é que ela olhava o outro como se olha um besouro ou um micróbio no microscópio. Eu amo aquele que caminha antes do meu passo. É Deus e resiste. Eu amo a minha morada, a terra triste. É sofrida e finita e sobrevive. Eu amo o homem luz que há em mim. É poeira e paixão e acredita. Amo-te, meu ódio e amor, animal vida. És caça e perseguidor, e recriaste a poesia na minha casa. Ela acabou escrevendo poesia ao longo de toda a vida, mas o que fez ela tentar uma outra forma de linguagem é porque ela começou a sentir uma necessidade de atingir mais pessoas. Então ela quis fazer, numa atitude política, um livro obsceno, pornográfico, Caderno Rosa, de Lori Lamb, o que chocou muito a crítica. Na sequência, ela fez mais 2 livros que fazem a trilogia erótica. Cartas de um Sedutor, e o outro é Contos de Escárnio, Textos Grotescos, onde ela aprende a manipular completamente a linguagem mais chula assim, que ela conseguiu no Caderno Rosa de Lori Lamb, mas para falar também dos problemas essenciais do ser humano. Era uma linguagem muito nova, então era muito difícil do leitor, de cara, entender, se aproximar mesmo dessa linguagem. Hoje em dia, a internet ajudou a entender a Hilda. Porque, por exemplo, a internet, você está lendo uma página, tem um link, você entra nesse link, vai para outra página, que tem outro link, vai para outra página, depois você volta e continua o teu roteiro inicial. A Hilda faz mais ou menos isso porque a linguagem dela acompanha o fluxo do pensamento da personagem. E o nosso pensamento não é uma coisa linear. O nosso pensamento é uma coisa múltipla. Que foi, Rilé? O olho dos bichos, mãe. Que é que tem o olho dos bichos? O olho dos bichos é uma pergunta morta. E depois vi os olhos dos homens, fúria e pompa, e 1000 perguntas mortas e pombas rodeando um oco, e vi um túnel extenso forrado de penugem, asas e olhos, caminhei dentro do olho dos homens, um mugido de medos, garras sangrentas segurando ouro, geografias do nada, frias, álgidas, vórtice de gentes, os beiços secos, as costelas à mostra, e rodeando o vórtice, homens engalanados, fraque e cartola, de seus peitos duros saíam palavras, mentira, engodo, morte, hipocrisia. Vi o porco menino estremecendo de gozo vendo tudo. Isso é lindo, a senhora D é o tempo todo, e chama obscena a senhora D por causa daquilo que a gente falou, né, que não faz parte da trilogia erótica. É um texto que se refere a uma lucidez tão extremada que chega a ser obscena. Ela diz aqui, a personagem diz num determinado momento, fala a vida, uma aventura obscena de tão lúcida.
Ela achava que nós tínhamos uma nostalgia do divino. Em algum momento nós vimos a beleza. E só que aí depois a gente esquece. E a gente passa toda a vida procurando sentir isso de novo. Em algum momento nós tivemos... Acho que devia ser quando a gente estava no útero materno, que devia ser uma coisa tão agradável, eu não sei. Mas ela achava mais ou menos que que em algum momento nós tivemos esse contato com essa beleza, que poderia ser Deus também. Descansa, o homem já se fez, o escuro, cego, raivoso animal que pretendias. Porque ela questionava muito, né, assim, já que Deus criou o homem, né, por que são tantos assassinos, porque tem feras terríveis, né? Então ela às vezes questionava se o homem não era essa fera, porque Deus precisava que ele fosse fera para também se conhecer no horror, na tragédia, em tudo, né? Então por isso que ela diz isso, descansa. Ela se refere a Deus mesmo, né? Descansa. O homem já se fez, o escuro, cego, raivoso animal que pretendias. Ela fala muito disso também num dos primeiros textos dela, que está no livro Fluxo Floema, que é o Floema, onde são dois discursos bem separados, onde começa uma voz muito poderosa, que seria essa voz de algum divino, né? Então tem todo um pedaço em que é esse poder falando e pedindo ajuda para o ser humano, para ele saber quem ele é, porque essa força não se conhece. Precisa do humano para saber alguma coisa. E na continuação do livro, aí aparece um homem que começa a falar com essa força. Então é uma coisa assim... Agora já lembrei de tudo. Fodeu. Sessão nostalgia. Depois a gente volta, né? É porque esse era o que ela estava escrevendo quando a gente se conheceu. O título Fluxo Floema foi eu que dei. Porque eu adorava a biologia e Fluxo Floema são o nome dos vasos das plantas, né? E aí ela falou, que nome que você acha e tal que eu posso dar? Eu falei, Fluxo Floema. Bem achando que ela ia achar escrito, mas ela adorou. Eu brincava muito, eu falava, Hilda, mas agora você já escreveu tudo tão maravilhoso que você agora pode escrever o que você quiser. Qualquer coisa que você escrever, você não precisa mais se preocupar. Por que você não faz agora aquelas historinhas com começo, meio e fim que você a vida inteira falou que você queria fazer? Porque na inovação dos textos dela, a história também era diferente. Ela não seguia uma linha normal de contar essa história. Então, mas ela dizia que é porque ela não sabia contar uma historinha com começo, meio e fim. Ela comentava que tinha sido sempre a grande frustração dela, só saber escrever histórias confusas, histórias esquisitas, ela chamava. Mas é porque ela achava que o ser humano era muito esquisito, nada era comum, né? Aí ela começou a brincar, de tanto eu encher o saco dela mesmo com isso, e ela fez um inédito que chamava O Coisa, com K. E era uma tentativa de ser popular. Só que o texto começa assim, à meia-noite entrarei na empada. E a história de um caroço de azeitona dentro, né, que está se preparando para entrar numa empada dessas que você compra e come, né, e que começa a se questionar sobre Deus. Então eu morria de rir, porque eu falei, Hilda, você acha que isso é o simples? Um caroço de azeitona falando com Deus, você acha que isso vai ser um best-seller? Que vai facilitar alguma coisa para alguém? Aí ela via que ela realmente não sabia escrever coisas simples, que ela era uma pessoa muito complicada o tempo todo. Três luas, Dionísio, não te vejo. Três luas, percorro a casa minha. E entre o pátio e a figueira, converso e passeio.
nues.